Deixa eu voltar com os assuntos do dia. Nós estamos acompanhando cobertura completa, tanto do SCC aqui em Santa Catarina, quanto do SBT em São Paulo, o caso do garotinho de 2 anos que desapareceu, foi encontrado em São Paulo e agora a expectativa é para o retorno dele à família. As imagens mostram o momento em que a polícia encontra o casal, hein? Essas imagens são do momento em que a polícia de São Paulo encontrou o casal. Olha só, foi um aparato policial forte para recuperar a criança. Nesse momento, o casal é encontrado pela polícia de São Paulo, a criança estava junto, já é levado automaticamente para o Conselho Tutelar de São Paulo, para a Segurança Pública de São Paulo, e os dois, ele e ela, são encaminhados para a delegacia, são presos em flagrante. Bom, o que a gente está acompanhando agora é o detalhe da investigação para um esquema muito maior, que vai muito além do desaparecimento do garotinho de 2 anos aqui de Santa Catarina, Grande Florianópolis, São José. Júlia Matos chegando comigo agora ao vivo, direto da capital catarinense, com mais informações. Já se tem a data para a chegada do garotinho novamente à casa da família em Santa Catarina? E o que diz a polícia sobre esse esquema que pode sim representar um esquema de tráfico humano aqui no Brasil. Diga lá, Júlia. Olá, Fernando, boa tarde para você que nos acompanha. O menino, então, foi encontrado nessa segunda-feira, em um carro em São Paulo com um casal que foi preso em flagrante por tráfico de pessoas e por intenção de adoção ilegal. Nós temos as imagens, como você falou agora, da abordagem desse casal feita pela Polícia Civil. Inclusive, o homem que aparece nessas imagens, a suspeita é que ele tenha aliciado a mãe do menino em um grupo de grávidas na rede social para adoção ilegal. Então, essa investigação ainda vai para frente, vai levar um tempo ainda até a gente descobrir o que realmente aconteceu. De qualquer forma, os dois, o casal, eles estão presos agora, e vão passar ainda por mais alguns processos judiciais até a gente entender o que aconteceu. Uma das informações que, inclusive, estava incomodando desde o início dessa história foi a data da criação do boletim de ocorrência, A família registrou o boletim de ocorrência com o desaparecimento da criança no dia 5 de maio. E a criança desapareceu no dia 30 de abril, foram 5 dias depois do desaparecimento. Quem explicou pra gente o que aconteceu foi o tio da criança, Juliano Gaspar, olha só. Dia 3, que foi quando a gente encontrou ela desacordada, a gente obviamente levou ela para o hospital e temos foto do bebê, fomos na creche, fomos atrás de amigos, parentes, e não estava com ninguém. Fomos atrás também da família do pai, lá, que ela falava, e não encontramos. Aí recebemos uma dica que ele podia estar em outro lugar, aí a gente perdeu 2 dias nisso, a gente achou que ele pudesse estar bem, entendeu? E aí por isso que o BO foi feito só no dia 5. O Tribunal de Justiça de São Paulo, ele converteu ontem uma audiência de custódia com esse casal, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. Então, os dois agora vão estar nesse estado com relação à justiça, A mãe, lembrando, só conseguiu prestar depoimento nessa segunda-feira, porque até então ela estava internada em um hospital. Na segunda-feira, ela teve alta, conseguiu prestar o depoimento e deu as informações que ajudou a polícia a resolver esse caso ainda na segunda-feira. A família também precisou entregar à polícia uma carta feita pela mãe à criança que dizia o seguinte, vou ler para vocês, abre aspas, vou sentir uma imensa saudade do meu filho, eu o amo demais, inclusive ele agora está sendo muito bem recebido e tratado, não tentem pegar ele de volta, eu escolhi o melhor para ele, respeitem meu último pedido. De acordo com a delegada, a carta dizia também, dava algumas informações de que outros aspectos, outras informações para essa investigação poderia estar no celular dessa mãe, que também foi entregue à família e vai continuar com a polícia para ser investigado. Outra questão que agora a gente quer entender é o retorno dessa criança aqui para Santa Catarina. A delegada que cuida do caso informou para nossa equipe do SBT que a criança poderia voltar nessa sexta-feira, dia 5. Mas, essa manhã, a gente também conversou com a promotora de justiça que está cuidando desse caso. E ela explicou que isso não vai ser tão fácil. Na verdade, a gente ainda não tem uma data confirmada, autorizada por um juiz, para que essa criança retorne aqui para Santa Catarina. Olha só o que ela falou.
Na tarde de ontem, ali a 4ª Promotoria de Justiça de São José, que atua na área protetiva da infância, entrou com uma ação justamente solicitando ao juízo ali de São José que viabilizasse essa transferência da criança de São Paulo para Santa Catarina. Lá em São Paulo tem uma decisão judicial de acolhimento do Nicolas na instituição lá de São Paulo, um acolhimento que era necessário naquele momento, porque ele estava em situação de risco naquele estado. Então, para que haja a viabilização dessa transferência dele para cá, é preciso que haja uma determinação judicial de lá também. Então é isso aí, a gente ainda não tem uma data. Além disso, Fernando, a informação inicial era que a guarda dessa criança ficaria com a avó. Mas, de acordo com o Ministério Público de São Paulo, a criança, quando voltar aqui para Santa Catarina, ele vai ficar em uma instituição na cidade de São José, até que o Ministério Público faça uma investigação social e psicológica de toda a família, inclusive da mãe, para entender para quem que essa criança vai voltar, como que ela vai voltar e como que ela vai permanecer em segurança. A gente vai seguir acompanhando, inclusive, essa situação, ver como é que ela vai voltar, como que vai ser feita essa investigação. A promotora também explicou um pouquinho pra gente, olha só. A ideia é que ela seja deslocada de lá de São Paulo até um dos acolhimentos ali de São José, e ali ela vai permanecer. A medida de acolhimento, ela é, na medida do possível, mais breve, né, que a situação possibilita. E a ideia é fazer um estudo social e psicológico com a família dessa criança para verificar a possibilidade de retorno seguro ao ambiente familiar. Nesse momento, o Nicolas está ainda sob responsabilidade do poder público, então não é a família que detém a guarda. E essa guarda só vai ser determinada na justiça, então pelo juízo da infância, após esses estudos psicossociais. Essa informação da promotora é muito importante, né, Fernando? Então, a criança está com o conselho tutelar em São Paulo. Quando vier para Santa Catarina, vai ficar em uma instituição. Então, a intenção do Ministério Público é fazer essa investigação o quanto antes, resolver isso o quanto antes, para que essa criança fique pouco tempo nessa instituição. Lembrando agora que o inquérito deve ser resolvido em 30 dias. A gente vai seguir acompanhando. Volto com você. Obrigado, Júlia Matos, trazendo para a gente todas as atualizações do caso do garotinho que desapareceu no dia 30, foi encontrado em São Paulo. De um lado, a investigação da polícia para entender se existe tráfico humano, aliciamento de mães para doações ilegais para a adoção, ou até mesmo a compra de crianças. Esse é um ponto que a gente precisa destacar. A investigação da polícia aqui em Santa Catarina, em conjunto com São Paulo, identificando que movimento é esse que levou o garotinho de 2 anos. Do outro lado, o que aconteceu com a mãe. Porque essa mãe foi encontrada em estado grave, foi levada para o hospital, a carta que ela deixou se despedindo da família e falando o seguinte: o meu filho vai para um local melhor, respeitem a minha opinião. Então, essas duas investigações agora elas precisam se encontrar. No meio disso tudo tem uma criança, por isso sempre muito respeito, muito cuidado com a mãe, ninguém sabe o que aconteceu, ninguém sabe o que passou pela cabeça dela. Então, muito respeito, muito cuidado. Agora, acolhimento, principalmente para a criança, provavelmente deve vir para a família, a avó materna, né, que está buscando por isso, não é mesmo? O pai abandonou a mãe, imagina só a situação. E agora a gente de perto acompanhando tudo o que está acontecendo.